Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. A poeira vermelha da BR-153 grudava na minha pele como uma segunda camada de cansaço. 3 dias na estrada entre Goiânia e Araguaína, carregando soja, e eu mal sentia a diferença entre o ronco do motor e o vazio que carregava no peito desde que a Célia se foi. Fazia 4 anos já. 4 anos que eu transformei esse caminhão em casa, a estrada em refúgio e o silêncio em companhia. O sol de meio da tarde castigava o asfalto. Aquele calor de fim de agosto que faz o horizonte tremer, que seca a garganta só de respirar. Eu tinha passado por Angatu fazia uns 40 minutos. Estava entrando naquele trecho onde o cerrado fica mais bravo, mais seco, com árvores retorcidas e o mato amarelado pela estiagem. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava naquele lugar de sempre, meio vazia, meio cheia demais, pensando na entrega, no prazo, em quanto tempo fazia que eu não dormia direito numa cama, pensando em como a Célia reclamava quando eu ficava mais de uma semana fora. Como ela esperava na porta com café quente e aquele sorriso que acalmava qualquer tempestade. Agora não tinha mais ninguém esperando. Foi quando vi a estradinha de terra saindo da rodovia principal. Não era nada demais. Dessas vicinais que ligam fazenda a vilarejo, comum demais no interior de Goiás. Eu nem ia reparar, mas tinha uma carroça parada bem na entrada, meio atravessada, e aquilo chamou minha atenção. Reduzi um pouco a marcha por instinto. E foi aí que eu vi um homem, grande, ombros largos, chapéu de palha, empurrando uma moça para dentro da carroça. Não era um empurrão qualquer. Era força bruta. Ele segurava ela pelo braço com uma mão e com a outra tentava jogá-la lá para cima. Ela se debatia, gritava alguma coisa que o vento e a distância não deixavam eu ouvir direito. Meu pé encontrou o freio antes que minha cabeça decidisse qualquer coisa. O caminhão perdeu velocidade devagar, o motor roncando baixo, e eu fiquei ali, parado no acostamento, a uns 50 metros daquela cena, tentando entender o que estava vendo. O vestido dela, um desses de tecido fino, florido, estava sujo de terra vermelha. O cabelo comprido, escuro, embaraçado. Ela tentava se agarrar na lateral da carroça, tentava se segurar em qualquer coisa, mas o homem era muito mais forte. Ele puxou ela com violência, e dessa vez eu ouvi. Um grito curto, sufocado. Minha mão apertou o volante. Não se mete, Arlindo. Eu falei para mim mesmo, baixinho. Não se mete, porque eu sabia. A gente que vive na estrada aprende cedo. Briga de casal, discussão de família, confusão em porta de bar, tudo isso é terreno minado. Já ouvi história demais de gente que quis ajudar e acabou com bala no peito. Já vi caminhoneiro hospitalizado porque se meteu em coisa que não era da conta dele. E mais, eu nem conhecia aquelas pessoas. Podia ser marido e mulher, pai e filha. Podia ser ela que estava errada, sei lá. Não era problema meu. Minha mão já estava na alavanca de câmbio, pronto para engatar e seguir viagem. Mas foi quando ela virou o rosto. Nossos olhos se encontraram por um segundo, talvez menos que isso. A distância era grande, o sol estava forte, mas eu juro que senti. O desespero, o medo. Não era a cara de quem estava discutindo, era a cara de quem estava pedindo socorro. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Não foi coragem. Não foi senso de justiça, foi algo mais velho que isso. Algo que a Célia sempre dizia que eu tinha demais. Você não sabe deixar ninguém para trás, Arlindo. Seu coração é grande demais para esse peito. Abri a porta do caminhão e desci. O calor bateu na minha cara como uma parede. O chão irradiava quentura. E quando eu pisei no asfalto, senti o joelho esquerdo, que vive reclamando desde que eu caí daquele baú 5 anos atrás. Protestar um pouco. Não liguei. Comecei a andar em direção à Vicininha. O homem ainda não tinha me visto.
Ele estava focado demais em empurrar a moça para dentro da carroça. Ela chorava agora. Eu conseguia ver melhor. As lágrimas deixavam riscos limpos no rosto sujo de poeira. "Ei!" gritei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. O homem parou. Virou a cabeça devagar, me encarando. O chapéu de palha fazia sombra no rosto dele, mas dava para ver os olhos pequenos, duros, a boca fechada numa linha fina. Ele ainda segurava o braço da moça. Eu continuei andando. "Solta ela!" falei, já mais perto. Ele não soltou, apenas ficou me olhando como quem avalia uma ameaça, calculando. Eu não era mais novo, 53 anos nas costas, mas a estrada me deixou com ombros largos e mãos calejadas. Ele devia ter uns 40 e poucos, era mais alto que eu, mas pesado também. "Isso não é da sua conta, caminhoneiro", ele disse, a voz grossa, carregada de raiva mal disfarçada. "Pode não ser", respondi, parando a uns 3 metros dele. Mas virou. A moça me olhava agora, os olhos arregalados, ainda presa pelo braço. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, rosto fino, delicado, marcas de lágrimas. E naquele olhar tinha algo que eu conhecia bem, a mesma solidão que eu via no espelho todo dia. "Ela é minha noiva", o homem rosnou. "A gente só tá tendo uma conversa." "Conversa não deixa marca roxa no braço", falei, apontando com o queixo. Ele olhou para o próprio pulso, onde segurava ela, e algo passou pelo rosto dele. Raiva pura. "Escuta aqui, velho." "Solta", repeti, e dessa vez minha voz saiu mais baixa, mais perigosa. "Solta ela agora." Por um momento achei que ele fosse me partir para cima. Vi os músculos dele se retesarem, a mandíbula travada. O silêncio pesou. Só o som do vento no cerrado, o canto distante de uma cigarra, meu coração batendo forte demais no peito. Então ele soltou. Jogou o braço dela com força, fazendo ela cambalear para trás. Ela tropeçou, quase caiu, mas se segurou na lateral da carroça. "Ah, tá bom", ele disse, levantando as mãos num gesto falso de rendição. "Tá bom. Leva ela então. Vê se você aguenta o veneno que eu não aguentei." Ele cuspiu no chão, perto dos meus pés, e subiu na carroça com um movimento brusco. Pegou as rédeas do cavalo, um animal magro com costelas marcadas, e com um puxão seco fez a carroça começar a se mover. "Você vai se arrepender", ele gritou apontando o dedo para a moça. "Você vai se arrepender de tudo." A carroça se afastou pela estradinha de terra, levantando poeira vermelha. Eu fiquei ali parado, vendo até ele sumir numa curva, engolido pelo cerrado. Só então me virei para ela. A moça estava encostada na lateral da carroça que ficou para trás. Devia ser dela ou de outra pessoa, não sei. Ela tremia, abraçava o próprio corpo, mesmo com aquele calor todo, os olhos fixos no chão. "Você tá bem?" perguntei, me aproximando devagar. Ela não respondeu logo. Apenas respirava fundo, tentando se controlar. Quando finalmente levantou o rosto para mim, vi que era mais nova do que eu tinha pensado. 19, 20 anos no máximo. E tinha algo quebrado naquele olhar. Ela começou, a voz falhando. "Eu não sei." Um silêncio pesado caiu entre nós. O vento trouxe o cheiro de terra seca, de mato queimado pelo sol. De longe, ouvi o motor de um carro passando na rodovia. E eu entendi que, sem querer, sem planejar, eu tinha acabado de mudar o rumo do meu dia. Talvez da minha vida também. Continue 02/06 Architected Narrative Continuation with Character Development and Emotional Tension. O usuário pediu para continuar a história. Devo escrever o capítulo 2, mantendo a narrativa em primeira pessoa, desenvolvendo a tensão e o vínculo inicial entre o caminhoneiro Arlindo e a jovem. Preciso desenvolver o diálogo inicial entre eles, criar mais detalhes sobre a situação dela, aumentar a tensão emocional, mostrar as memórias do Arlindo sobre a Célia, criar um dilema sobre o que fazer, manter a ambientação brasileira autêntica, usar descrições sensoriais,
construir o vínculo entre os dois personagens gradualmente, deixar espaço para revelações futuras, manter o tom realista e verossímil. Vou escrever um capítulo bem trabalhado, com cerca de 1.500, 0 palavras, focando no desenvolvimento inicial da relação entre os dois, nas primeiras revelações dela, e no dilema dele sobre se deve ou não ajudar mais. Mostrar mais concluído. Capítulo 2. Quando o silêncio pesa mais que palavras, ficamos ali parados, eu e ela, por tempo demais. O sol queimava nossas cabeças, o suor escorria pelas minhas costas, mas nenhum de nós se mexia. Ela ainda abraçava o próprio corpo, tremendo, e não era de frio. Eu conhecia aquele tipo de tremor. Já vi na guerra, já vi em acidente de estrada. É quando o corpo desliga um pouco porque a cabeça não aguenta processar o que acabou de acontecer. Vem, falei, apontando com a cabeça para o caminhão. Lá tem sombra e água. Ela me olhou como se estivesse traduzindo minhas palavras devagar, tentando entender se podia confiar. Os olhos dela, castanhos e fundos, percorreram meu rosto. As rugas que a estrada cavou, a barba por fazer, o boné desbotado da cooperativa, procurando alguma coisa, procurando saber se eu era mais um perigo ou uma saída. Eu não vou te machucar, disse, baixando o tom. Palavra. Ela assentiu, um movimento pequeno, quase imperceptível, e começou a andar. Eu notei que ela mancava de leve do pé direito. O chinelo de dedo, desses baratos de feira, estava arrebentado de um lado, devia ter se machucado na briga. Quando passamos pelo lugar onde a carroça tinha ficado, ela olhou para trás uma vez, rápido, como se tivesse medo que o homem voltasse. Chegamos no caminhão. Abri a porta do carona e ela subiu com dificuldade, se encolhendo no banco. Eu dei a volta, entrei do meu lado e logo liguei o ar-condicionado no máximo. O ronco do motor encheu a cabine e o ar frio começou a sair das saídas de ventilação. Peguei uma garrafa de água do compartimento atrás do banco, ainda gelada do gelo que eu tinha comprado num posto em Porangatu, e ofereci para ela. Bebe. Ela pegou com as duas mãos, como se a garrafa fosse escorregar. Bebeu devagar. Primeiro só um gole, depois outro maior. Vi a garganta dela se mexer enquanto engolia. Tinha um hematoma se formando no braço esquerdo, roxo e feio, na forma de dedos. Raiva subiu no meu peito, mas engoli seco. Não era hora de ficar bravo. Era hora de entender. Como é seu nome? Perguntei, tirando o boné e passando a mão no cabelo suado. Ela limpou a boca com as costas da mão. Joana, disse, a voz ainda fraca. Joana Ferreira. Arlindo, me apresentei. Arlindo Ramos. De Anápolis. Ela assentiu, mas não disse de onde era. Ficou olhando para as próprias mãos, que seguravam a garrafa vazia agora. As unhas estavam quebradas, sujas. Mãos de quem trabalha pesado. Aquele homem... Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Ele disse que era seu noivo. Joana fechou os olhos. Ele mente, murmurou. Ele mente sobre tudo. Então quem é ele? Um silêncio, longo demais. Eu quase ia falar de novo quando ela respondeu, tão baixo que eu mal ouvi por causa do motor. O homem que meu pai vendeu eu para ele. As palavras caíram na cabine como pedras. Eu virei para olhar ela direito, tentando entender se tinha ouvido certo. Joana ainda estava de olhos fechados, a respiração pesada. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, deixando um rastro limpo na poeira que cobria a pele. Vendeu? Repeti, sem acreditar. Ela abriu os olhos, mas não me olhou. Ficou encarando o para-brisa, onde o sol fazia o vidro brilhar. Meu pai deve dinheiro. Muito dinheiro. Pro Juvenal. Ela disse o nome com nojo, como se queimasse a boca. Ele é dono de terra, tem gado, tem poder. Quando o papai não conseguiu pagar, Juvenal ofereceu um acordo. Não precisou continuar. Eu entendi. Senti algo revirar no estômago.
Eu já tinha ouvido histórias parecidas, sim, mas sempre achei que era um exagero, lenda urbana, coisa de filme. Mas ali estava, na minha frente, real, suando, tremendo. Seu pai aceitou? A pergunta saiu mais dura do que eu queria. Joana finalmente me olhou. E naquele olhar tinha tanta dor, tanta revolta, que eu senti vergonha de ter perguntado. Meu pai está com câncer no pulmão, ela disse, a voz quebrando. Ele fumou a vida toda. Agora ele está morrendo e... Ele acha que isso vai me dar um futuro, uma casa, segurança. Ele acha que Juvenal vai cuidar de mim. Mas você não quer isso. Eu quero viver, ela respondeu, e dessa vez a voz saiu firme. Não sobreviver, viver. Respirei fundo. Encostei a cabeça no banco, olhando para o teto do caminhão. Que situação, que droga de situação! A Célia teria sabido o que fazer. Ela sempre sabia. Tinha aquele jeito dela, aquela sabedoria mansa que acalmava qualquer tempestade. Escuta teu coração, Arlindo, ela costumava dizer. Ele nunca erra quando a coisa é importante. Mas meu coração estava partido fazia 4 anos. Eu não confiava mais nele. Para onde você estava indo quando ele te pegou? Perguntei. Joana apertou a garrafa vazia entre as mãos. Para a rodoviária, em Guaraí. Eu ia pegar um ônibus para qualquer lugar longe daqui. Tenho uma tia em Palmas, mas não sei se ela ia me receber. Faz anos que a gente não se fala. Mas era a única chance. Você fugiu. Tentei, ela corrigiu. Saí de madrugada antes do sol nascer. Andei quase 10 quilômetros a pé pela estrada de terra até chegar na BR. Achei que tinha conseguido, que ele não ia atrás. Mas ela não terminou. Não precisava. E agora? Perguntei. Ele vai voltar atrás de você? Vai, ela respondeu sem hesitar. Juvenal não desiste. E quando ele pegar eu de novo, vai ser pior. Muito pior. O medo na voz dela era real, palpável. Olhei pela janela. A BR-153 seguia vazia, o asfalto tremendo de calor. Mais alguns minutos e eu devia estar de volta na estrada, rodando, cumprindo prazo, entregando carga, fazendo o que sempre fiz, seguir em frente, não olhar para o lado, não se envolver. Mas quando olhei para Joana de novo, vi minha própria filha, a menina que nunca tive, a filha que a Célia queria tanto, que a gente tentou durante anos, mas que nunca veio. E pensei, se fosse ela, se fosse nossa filha nessa situação, eu ia querer que alguém ajudasse, que alguém parasse o caminhão, que alguém não seguisse em frente fingindo que não viu nada. Guaraí fica quanto daqui? Perguntei. Joana piscou, surpresa. Umas 2 horas, talvez, mas o senhor não precisa... Preciso, sim, cortei. Porque se eu te deixar aqui, eu não vou conseguir dirigir em paz pelo resto da vida. Ela me olhou sem entender direito. Tentou falar alguma coisa, mas a voz falhou. Os olhos encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era alívio. O senhor não me conhece, ela sussurrou. Por que está fazendo isso? Ajeitei o boné na cabeça e engrenei a primeira marcha. Porque alguém fez por mim uma vez. Menti. Não era verdade. Ninguém nunca tinha me salvado de nada. Mas parecia a coisa certa de dizer. Saí do acostamento devagar, o caminhão voltando para a pista. O motor roncou satisfeito quando acelerei e a paisagem começou a se mover de novo. Cerrado queimado pelo sol. Céu azul demais. Asfalto reto cortando tudo ao meio. Joana ficou quieta no banco do carona, olhando pela janela, abraçando a si mesma. E eu tentei não pensar no que tinha acabado de fazer. Tentei não pensar que pela primeira vez em 4 anos eu não estava sozinho nesse caminhão. Tentei não pensar que isso podia dar muito errado. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, uma parte de mim que eu achava morta começou a acordar. Continue 02.08 Plotted Narrative Progression with Tension and Character Development. O usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 2, então agora vou para o capítulo 3.
Preciso manter. Tensão crescente. Desenvolvimento do vínculo entre Arlindo e Joana. Elementos de aflição e incerteza. Detalhes sensoriais brasileiros autênticos. Diálogos realistas e curtos. Memórias de Arlindo sobre Célia Tom em primeira pessoa. Emotivo, mas contido. Progressão da narrativa com reviravoltas. No capítulo 3, devo desenvolver a viagem até Guaraí. Criar momentos de tensão. Talvez perseguição ou um problema com o caminhão ou serem seguidos. Aprofundar o vínculo através de conversas. Mostrar mais sobre o passado de Arlindo. Aumentar a aflição e o medo. Manter a autenticidade brasileira. Geografia, linguagem, cultura. Criar um momento de virada ou revelação. Vou focar em a viagem começar. Alguma complicação surgir. Talvez eles sejam seguidos, ou Joana revelar mais sobre sua situação, e terminar com um momento de tensão que deixe o leitor querendo mais. Mostrar mais concluído capítulo 3. Quando a estrada se torna armadilha. Rodamos em silêncio pelos primeiros 20 minutos. Eu mantinha os olhos na estrada, mas a atenção dividida entre o asfalto e o retrovisor. Não sabia bem o que esperava ver. Talvez a carroça do Juvenal surgindo atrás de nós, o que seria ridículo, mas a sensação de perigo não passava. Joana não se mexia muito. Ficava encolhida no banco, olhando pela janela, as mãos fechadas no colo. De vez em quando, ela limpava o rosto com a barra do vestido, tentando tirar a poeira e o suor. O hematoma no braço estava mais escuro agora, roxo azulado. Feio. Passamos por um trevo onde tinha uma barraquinha vendendo rapadura e doce de leite. Mais à frente, um caminhão de gado vinha na direção oposta, levantando poeira, o cheiro forte de esterco entrando pelas frestas do ar-condicionado. Paisagem comum, estrada comum, mas nada parecia comum hoje. "O senhor tem família?" Joana perguntou de repente, a voz baixa. A pergunta me pegou de surpresa. Tirei um pouco o pé do acelerador sem querer. "Tive", respondi depois de um tempo. "Minha esposa, Célia. Mas ela morreu faz 4 anos. Sinto muito." "Eu também." Outro silêncio. Mais pesado dessa vez. "Era câncer também?" ela perguntou. "Não, aneurisma cerebral. Do nada, enquanto ela lavava a louça depois do almoço." As palavras saíram automáticas, como sempre saíam quando eu contava essa história. Caiu no chão da cozinha. Quando cheguei no hospital, já tinha ido. Joana virou o rosto para mim. "O senhor estava viajando." Não era pergunta, era afirmação. "Tava", confirmei, apertando o volante. Voltando de São Paulo com carga de autopeças. Recebi a ligação da vizinha no meio do caminho. Dirigi que nem louco, mas não deu tempo. "Não foi culpa sua." "Eu sei", menti de novo. Porque no fundo, lá onde a gente não gosta de mexer, eu ainda achava que era. Se eu tivesse ficado mais em casa. Se eu não tivesse aceitado aquela viagem. Se. A palavra que mais pesa na vida de quem fica. "Por isso o senhor mora no caminhão?" Joana perguntou. "Não moro, só passo mais tempo nele do que em casa", corrigi. "A casa ficou grande demais, quieta demais. Aqui pelo menos tem a estrada, o barulho, alguma coisa para fazer." Ela assentiu como se entendesse, e talvez entendesse mesmo. Cada um carrega sua solidão do jeito que consegue. Foi quando eu vi o carro no retrovisor, uma caminhonete branca, levantando poeira na estrada atrás de nós. Longe ainda, mas vindo rápido, rápido demais. Meu estômago se apertou. "Joana", chamei, tentando manter a voz calma. "Aquele Juvenal. Que carro ele tem?" Ela virou no banco olhando pelo vidro traseiro e viu o rosto dela perder toda a cor. "Hilux branca", ela sussurrou. "Igual àquela, merda." Acelerei. O caminhão ganhou velocidade devagar. Era pesado, carregado, não tinha a agilidade de um carro. Olhei o velocímetro subir. 80, 85,
90. O motor roncava mais alto, as marchas gemiam com o esforço. A caminhonete continuava ganhando terreno. Ele te viu, Joana disse, a voz tremendo. Ele viu o senhor me levar. Calma, falei, mais para mim do que para ela. Calma, a gente está numa rodovia federal. Ele não vai fazer nada aqui. Mas eu não tinha certeza disso. Já tinha visto gente fazer coisa pior, em lugar mais movimentado. A Hilux estava a uns 200 metros agora. Conseguia ver a silhueta de 2 homens na cabine. O motorista e mais alguém. Juvenal e quem? Um capanga? Um irmão? Tem celular com você? Perguntei. Não. Ele quebrou meu celular semana passada. Claro que quebrou. Olhei para o meu celular no suporte. Sem sinal. Estávamos num trecho morto da BR, longe de qualquer antena. Comum demais por aqui. A caminhonete acelerou mais. 150 metros. Meu coração batia forte agora. As mãos suavam no volante. Tentei pensar. A rodoviária de Guaraí ainda estava longe. Mais de 1 hora de viagem. Não ia dar tempo. E mesmo que desse, será que eles não iam nos seguir até lá? Será que não iam esperar eu deixar ela e depois... Não. Não podia pensar assim. Tem algum lugar aqui perto onde a gente possa parar? Perguntei. Algum lugar com gente? Um posto? Uma cidade? Joana pensou rápido, os olhos arregalados. Tem uma vendinha, uns 15 quilômetros daqui, do seu Antero. Sempre tem gente lá, caminhoneiros parando para almoçar, gente da região. É na entrada de Tupirama. Tupirama? Um povoado pequeno, mas tem gente. Tem movimento, 100 metros. A Hilux buzinou, um toque longo, raivoso. Eu não olhei para o retrovisor. Mantive os olhos na estrada, o pé firme no acelerador. O caminhão tremia um pouco na velocidade, o volante vibrando nas minhas mãos. Se abaixa, mandei. Fica abaixo do painel, mas faz o que eu tô mandando. Joana deslizou do banco para o chão da cabine, se encolhendo ali, abraçando os joelhos. Eu vi as mãos dela tremendo. A Hilux colou atrás de nós. Buzinou de novo, mais longo, mais furioso, e então acelerou para passar. Meu coração quase parou. Ela veio pela esquerda, ganhando a pista contrária. Eu vi pelo retrovisor lateral, Juvenal no banco do carona, o rosto vermelho de raiva gesticulando. O motorista, um homem magro, de boné, acelerou para ficar na nossa lateral. Juvenal abriu a janela. Para esse caminhão! Ele berrou, a voz quase se perdendo no vento e no barulho dos motores. Não parei. Ele socou a porta da Hilux com raiva. Eu vou acabar com você, seu filho da puta. Para esse caminhão agora. Mantive a velocidade. 95. 100. O caminhão inteiro vibrava agora. Perigoso, mas eu não podia soltar o acelerador. A Hilux acelerou mais, passou na minha frente e freou bruscamente, tentando me forçar a parar. Desviei para a direita, o caminhão saindo um pouco do asfalto, as rodas traseiras cantando no acostamento de terra. Senti a traseira deslizar, pesada, perigosa. Corrigi o volante com força, os músculos dos braços queimando. O caminhão voltou para a pista. A Hilux tentou de novo, cortando minha frente. Seu desgraçado, ela é minha, minha, ouviu? Joana soluçava no chão da cabine, as mãos cobrindo a cabeça. Foi quando eu vi a placa. Tupirama, 8 quilômetros. 8 quilômetros. Só isso. Tinha que aguentar só isso. A Hilux veio de novo, dessa vez mais agressiva. Quase encostou no para-choque dianteiro do caminhão. Freiei um pouco, deixando ela passar, e logo acelerei de novo. Jogo de gato e rato, mas eu era o rato, e o gato tinha garras afiadas. O suor escorria pelo meu rosto, entrando nos olhos, ardendo. Pisquei para limpar, mas não tirei as mãos do volante. Aguenta aí, menina, falei para Joana. Só mais um pouco. Ela não respondeu. Só chorava baixinho. 5 quilômetros. A Hilux tentou me tirar da pista de novo. Dessa vez buzinando sem parar, Juvenal berrando pela janela, o rosto deformado de ódio.
3 quilômetros. Minha respiração estava descompassada, o peito apertado. Será que eu ia ter um infarto aqui? Será que meu coração velho ia aguentar? Aguenta, Arlindo, pelo amor de Deus, aguenta! E então eu vi a Vendinha, um prédio baixo, pintado de azul desbotado, com uma varanda de madeira. Tinha 3 caminhões estacionados na frente, algumas motos, um carro velho. Gente sentada nas mesas de plástico, movimento. Buzinei. 3 toques longos. A Hilux percebeu o que eu ia fazer e acelerou, tentando me bloquear. Mas era tarde. Virei o volante com tudo, o caminhão derrapando na entrada de terra batida, as rodas levantando poeira vermelha. Ouvi Joana bater contra a porta, soltando um grito. A carga se moveu lá atrás, perigosa, fazendo o caminhão pender, mas consegui. Parei o caminhão bem em frente à Vendinha, na frente de todo mundo. A Hilux freou na beira da estrada, sem entrar. Juvenal desceu do carro, furioso, mas ficou ali, parado, olhando para mim, para as pessoas que tinham parado de comer para ver o que estava acontecendo. Desliguei o motor. Minhas mãos tremiam. Joana ainda estava no chão, encolhida, soluçando. E eu sabia que a gente tinha acabado de ganhar uma batalha, mas a guerra estava só começando. Continue 2 Task Plotted Narrative Continuation with Tension and Character Development. Usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 3 e a tensão está alta. Arlindo e Joana acabaram de chegar na Vendinha do seu Antero em Tupirama, escapando da perseguição de Juvenal. Agora preciso desenvolver a chegada na Vendinha, a reação das pessoas, o confronto tenso com Juvenal, mas público, com testemunhas, desenvolvimento da relação entre Arlindo e Joana, revelações sobre o passado dela, mais detalhes sobre a situação, Arlindo tendo que tomar decisões difíceis. Memórias dele sobre Célia devem aparecer. A situação precisa se complicar mais. Não pode ser resolvida facilmente. Preciso manter tom realista e emocional. Diálogos autênticos em português brasileiro. Detalhes. Sensoriais. Calor, poeira, tensão física. Desenvolvimento gradual do vínculo entre os personagens. Tensão crescente, verossimilhança da situação. Vou focar no capítulo 4 agora, desenvolvendo o confronto na Vendinha e as consequências imediatas. Mostrar mais, concluído, capítulo 4, quando a proteção tem preço. Abri a porta do caminhão devagar. As pernas tremiam quando pisei no chão de terra batida. O calor me envolveu como um cobertor úmido, e por um segundo achei que fosse desmaiar. Mas respirei fundo. Ar quente com cheiro de comida, óleo diesel e poeira, e me firmei. As pessoas na Vendinha tinham parado tudo. Tinha uns 10, 12 ali. Caminhoneiros sentados nas mesas de plástico, pratos de comida pela metade. 2 homens mais velhos jogando dominó. Uma mulher com criança no colo. Todos olhando para mim, para o caminhão, para a Hilux branca parada na beira da estrada. Juvenal ainda estava lá, parado, os braços cruzados, o peito subindo e descendo rápido. O motorista tinha descido também, um homem magro, de camisa xadrez e boné sujo. Os 2 me encaravam com um ódio que eu conseguia sentir dali. Dei a volta no caminhão e abri a porta do carona. Pode sair, falei baixo para Joana. Tem gente aqui. Ele não vai fazer nada. Ela levantou devagar do chão, o rosto marcado de lágrimas e poeira. As mãos ainda tremiam quando ela se apoiou na porta para descer. Quase caiu. As pernas não seguravam direito, mas eu segurei ela pelo braço. O braço que não estava roxo. Eu não consigo parar de tremer, ela sussurrou. Vai passar, respira. A gente caminhou em direção à varanda da Vendinha. Senti todos os olhos em cima de nós. Conversas baixas começaram, cochichos. Mas ninguém falou nada alto. Foi quando Juvenal gritou da estrada. Joana, Joana, volta aqui agora. Ela congelou. O corpo inteiro se retesou como se tivesse levado um choque. Apertou meu braço com força. Eu me virei para ele, ainda segurando ela.
Ela não vai voltar, gritei de volta. Você não sabe com quem está se metendo, seu velho de merda. E você não sabe quando parar, respondi, mais baixo agora, mais firme. Um dos caminhoneiros na varanda, um homem grande de barrigão e tatuagem no braço, se levantou da mesa. Ei, Juvenal, ele falou alto. Dá um tempo, rapaz. Você está assustando as crianças aqui. Juvenal olhou para ele com raiva, mas algo mudou na postura dele. Ele conhecia aquele homem. Ou respeitava, ou tinha medo. Não sei. Mas recuou um passo. Isso não é da sua conta, Genésio. Ele disse, apontando para Joana. Essa aí é minha noiva. Esse velho safado pegou ela na estrada, tá levando para sabe-se lá onde. Mentira! Joana gritou, e a voz dela saiu tão forte que até eu me assustei. Mentira! Eu fugi de você porque você me bateu, porque você me trancou no quarto por 3 dias sem comida, porque você... A voz dela falhou, mas o estrago já estava feito. O silêncio que caiu foi pesado, constrangedor. Até as cigarras no mato pareciam ter parado de cantar. Juvenal ficou vermelho, não de vergonha, de raiva. Você está inventando mentira agora, sua vadia? Ele berrou. Depois de tudo que eu fiz por você, por sua família, você não fez nada. Ela gritou de volta, e agora as lágrimas escorriam de novo. Você comprou eu do meu pai como se eu fosse gado, como se eu não fosse gente. O homem chamado Genésio deu um passo à frente, descendo da varanda. Ele era enorme, devia ter quase 2 metros, ombros largos de quem carrega peso a vida inteira. É verdade isso, Juvenal? Ele perguntou a voz grossa. Você comprou a menina? Não foi assim. Então como foi? Juvenal abriu a boca, fechou. Procurou palavras que não vieram. O motorista ao lado dele começou a recuar em direção à Hilux, sentindo que a situação estava virando. O pai dela me devia, Juvenal finalmente disse, apontando para Joana. Devia muito. E a gente fez um acordo. Acordo de família. Legal. Casamento arranjado. Isso sempre existiu. Casamento arranjado é uma coisa. A mulher com criança no colo falou da varanda, a voz dura. Comprar gente é outra. Isso tem nome, Juvenal. E não é bonito, não. Mais gente começou a se levantar das mesas. A coisa estava ficando feia para ele. Juvenal percebeu. Vocês não sabem de nada. Ele cuspiu as palavras. Nada. Essa vagabunda. Cuidado! Cortei dando um passo à frente. Minha voz saiu baixa, perigosa. Muito cuidado com o que você vai falar agora. Ele me olhou com tanto ódio que eu senti um arrepio subir pela espinha. Mas eu não recuei. Segurei o olhar dele firme até ele desviar. Isso não vai ficar assim, ele disse apontando o dedo para mim. Você não sabe quem eu sou. Não sabe o que eu posso fazer. Então me conta, provoquei. Por um momento, achei que ele fosse partir para cima. Vi os músculos dele se retesarem, as mãos virarem punho. Mas Genésio estava perto agora, e tinha mais 2 caminhoneiros atrás dele. Juvenal era valentão, mas não era burro. Ele cuspiu no chão. Ela é minha, disse pela última vez. E eu vou buscar o que é meu. Deu as costas e voltou para a Hilux. O motorista já estava lá dentro, motor ligado. Juvenal entrou, bateu a porta com força, e a caminhonete saiu cantando pneu, levantando poeira vermelha que cobriu tudo. Só quando ela sumiu na curva da estrada é que eu soltei o ar que estava prendendo. As pernas fraquejaram. Tive que me apoiar no caminhão. Rapaz, você tá bem? Genésio perguntou, se aproximando. Tô, menti. O coração batia tão forte que doía no peito. Joana ainda estava agarrada no meu braço. Soluçava baixinho agora, o corpo sacudindo. Vem cá, menina, a mulher com criança disse, descendo da varanda. Vem cá que eu te dou água, te limpo esse rosto. Joana me olhou, pedindo permissão. Assenti. Ela foi com a mulher, os passos ainda inseguros. Genésio me puxou para perto, a voz baixa agora. Você sabe onde se meteu, né? Tô começando a entender.
Juvenal é filho do coronel Antunes, dono de metade das terras aqui em volta. Gado, soja, tudo. O velho tá vivo ainda, mas é o Juvenal que manda de verdade. Ele não vai deixar isso quieto. Passei a mão pelo rosto, sentindo o suor, a exaustão. E o que você acha que eu devia fazer? Perguntei. Devolver a menina para ele. Genésio ficou quieto por um momento, olhando para onde Joana estava sentada agora, a mulher limpando o rosto dela com um pano úmido. Não, ele respondeu. Mas também não sei se você vai conseguir proteger ela só com boa vontade. Eu vou levá-la para Palmas, para a casa da tia dela. E se a tia não quiser receber? E se Juvenal descobrir onde ela está? Não tinha resposta para isso. Genésio pousou a mão pesada no meu ombro. Olha, eu não te conheço. Mas o que você fez ali na estrada, isso tem valor. Não é todo mundo que para ajudar. Mas agora que você parou, vai ter que ir até o fim, porque homem como Juvenal não esquece e não perdoa. As palavras ficaram pesando no ar enquanto ele voltava para a varanda. Eu fiquei ali, encostado no caminhão, olhando para o céu que começava a ganhar tons de laranja com o fim da tarde. As cigarras tinham voltado a cantar. O cheiro de comida vinha da cozinha da vendinha. Arroz, feijão, carne frita. Vida normal. Gente vivendo, e eu tinha acabado de entrar numa guerra que não era minha, mas quando olhei para Joana, sentada ali na varanda, o rosto limpo agora, mas ainda marcado pelo medo, eu soube que não ia voltar atrás. Não podia. A Célia sempre dizia que eu era teimoso demais, que quando botava uma coisa na cabeça, era boi na linha. Você não sabe desistir, Arlindo. Isso já te salvou e já quase te matou. Ela estava certa, mas dessa vez a teimosia não era para me salvar. Era para salvar outra pessoa. E se isso ia me custar caro, bem, eu já tinha perdido o que mais importava 4 anos atrás. O que mais eu tinha para perder? Continue Exésio 2. 3 Architected Narrative Continuation with Emotional Depth and Character Development. O usuário quer que eu continue a história. Estamos no capítulo 4 e agora preciso desenvolver o capítulo 5. A estrutura pede. Capítulo 5 deve incluir memórias e feridas. O passado do caminhoneiro vem à tona, lembranças da esposa, culpas. E também virada decisiva. O caminhoneiro toma a atitude corajosa e humana que muda o rumo. Preciso criar um momento onde Arlindo e Joana conversam mais profundamente. Trazer memórias da Célia de forma natural e emocional. Explorar a culpa de Arlindo por não estar presente quando ela morreu. Criar uma conexão mais profunda entre Arlindo e Joana. Incluir alguma virada. Decisiva. Talvez eles precisem fazer uma escolha difícil sobre o próximo passo. Manter a atenção. Juvenal ainda é uma ameaça. Desenvolver mais o relacionamento entre eles, mas sem romantização. Incluir elementos brasileiros autênticos, diálogos naturais, descrições sensoriais. Vou criar uma cena onde eles ficam na vendinha por um tempo, conversam, Arlindo se abre sobre a Célia e então precisam tomar uma decisão sobre o que fazer. Talvez apareça uma informação nova que complica as coisas, ou Joana revele algo mais sobre sua situação. Mostrar mais, concluído capítulo 5, quando o passado encontra o presente. A dona da vendinha, Dona Lourdes, uma senhora baixinha de cabelos grisalhos presos num coque, insistiu que a gente comesse alguma coisa. Ninguém resolve nada de barriga vazia, ela disse, já colocando pratos na mesa sem esperar resposta. Arroz, feijão tropeiro, carne de sol frita, farofa, comida simples, mas que cheirava a lar. Joana comeu devagar, como quem não tinha certeza se o estômago ia aceitar. Eu também não estava com fome, mas forcei algumas garfadas. Precisava manter a cabeça funcionando, e a Dona Lourdes tinha razão. A gente não resolvia nada no vazio. O sol já estava baixando quando terminamos. A vendinha tinha esvaziado um pouco.
Alguns caminhoneiros tinham seguido viagem, e agora só restavam Genésio, que ficou numa mesa do canto, jogando dominó com 2 conhecidos, e um casal de idosos que tomava café com biscoito. Dona Lourdes trouxe 2 xícaras de café pra gente. O cheiro forte, adocicado, encheu o ar. Muito obrigada, Dona Lourdes. Joana disse, a voz ainda fraca. Não precisa agradecer, filha. Mulher tem que cuidar de mulher. Ela respondeu, apertando o ombro de Joana com carinho. Depois, olhou para mim. E homem bom tem que cuidar de quem precisa. O senhor é de Anápolis, foi isso que eu vi? Sou sim, senhora. Longe de casa, então. Para onde está indo? Araguaína, entrega de soja, respondi. Mas agora mudou um pouco o plano. Ela assentiu, compreensiva, e voltou para a cozinha sem fazer mais perguntas. Ficamos em silêncio por um tempo, eu e Joana. Ela mexia o café com a colher, olhando para a xícara como se procurasse respostas lá dentro. Eu bebia devagar, deixando o líquido quente queimar a garganta. O senhor não precisava ter parado, ela disse de repente. Lá na estrada, podia ter seguido viagem. Podia, concordei. Mas não ia conseguir. Por quê? Pensei na resposta. Tentei encontrar palavras certas, mas no fim só saiu a verdade. Porque eu passei os últimos 4 anos fugindo de tudo. Do luto, da culpa, da casa vazia. E quando eu te vi sendo empurrada naquela carroça, foi como se alguma coisa dentro de mim acordasse. Como se eu finalmente pudesse fazer alguma coisa que importasse. Joana me olhou de um jeito diferente agora, mais atenta, mais presente. O senhor se sente culpado pela morte da sua esposa. Não era pergunta, era constatação. Bebi mais um gole de café antes de responder. A Célia morreu sozinha, Joana. Caiu no chão da cozinha da nossa casa e morreu antes de qualquer vizinho chegar para socorrer. E eu estava a 400 quilômetros de distância, dirigindo feito louco para chegar a tempo, mas... A voz falhou. Tive que parar, respirar. Mas não cheguei. Aneurisma cerebral não avisa, seu Arlindo. Não tem como prever. Eu sei disso aqui. Toquei a cabeça. Mas não sei aqui. Toquei o peito. Ela baixou os olhos, entendendo. Ela devia ser muito especial. Era. Respondi. E sem querer um sorriso triste apareceu. A Célia era daquelas pessoas que iluminam tudo. Sabe, eu podia chegar em casa cansado, bravo, frustrado com a vida, e ela me recebia com um sorriso e uma xícara de café, e de repente tudo ficava mais leve. Como vocês se conheceram? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre isso. Numa festa junina em Anápolis, há 32 anos, contei, deixando a memória voltar. Eu tinha 21, ela 19. Ela estava vendendo doce de leite na barraca da igreja e eu fui lá só para poder falar com ela. Comprei 6 potes de doce naquela noite. 6. Nem gosto tanto assim de doce de leite. Joana sorriu. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. E ela sabia que o senhor estava comprando só para falar com ela? Claro que sabia. A Célia era esperta. Na terceira vez que eu voltei na barraca, ela falou: se você quer meu telefone, é só pedir. Não precisa comprar a loja toda. Ri do jeito que a gente ri quando lembra de coisa boa e dolorosa ao mesmo tempo. Ela parece que era incrível. Era, repeti. E eu desperdicei tanto tempo na estrada, Joana. Tanto tempo longe dela. Sempre achando que ia ter mais tempo, que a gente ia viajar junto quando eu me aposentasse, que ia ter os filhos que a gente nunca conseguiu ter, que ia... Parei de novo, a garganta apertada. Sempre achei que ia ter mais tempo. Joana estendeu a mão e tocou a minha por cima da mesa. Um toque leve, delicado. Mas o tempo que vocês tiveram foi real. Foi amor verdadeiro. Isso ninguém tira. Olhei para a mão pequena dela sobre a minha calejada e machucada, e algo se mexeu no meu peito. Não era atração, nada disso. Era outra coisa. Era conexão. A sensação de que alguém entendia.
de que eu não estava sozinho naquele exato momento. E você? Perguntei. Tua mãe, seus irmãos? O rosto dela se fechou um pouco. Minha mãe morreu quando eu nasci. Complicação no parto. Meu pai sempre culpou eu por isso, mesmo dizendo que não. Tenho 2 irmãos mais velhos, mas eles foram embora faz tempo. Um está em Goiânia, trabalha em construção, o outro foi para o Pará cortar cana. A gente não se fala quase. E seu pai? Ele está muito doente? Joana assentiu, os olhos brilhando de lágrima contida. Câncer no pulmão. Já espalhou. Os médicos deram 6 meses, no máximo. Ele não tem grana para tratamento direito, depende do SUS e... Ela limpou o rosto com as costas da mão. E ele acha que fazendo esse acordo com Juvenal, eu ia ficar bem depois que ele morresse. Que eu ia ter casa, comida, futuro. Mas ele não perguntou o que você queria. Ele nunca perguntou. O silêncio voltou. Lá fora, o céu estava vermelho alaranjado. O calor do dia começava a ceder, substituído por aquele frescor do começo da noite. As cigarras cantavam mais alto agora, acompanhadas pelo canto de algum pássaro que eu não sabia o nome. Foi Genésio quem interrompeu, se aproximando da nossa mesa. Ô Arlindo, posso dar uma palavra? Assenti. Ele puxou uma cadeira, sentou pesado. O rosto estava sério. Tô ligando para os meus contatos aqui na região, e a coisa tá feia. O Juvenal já espalhou que você sequestrou a noiva dele, que tá levando ela para fazer sabe-se lá o quê. Meu estômago afundou. Ele vai na polícia? Pior, ele não precisa de polícia. O delegado de Guaraí é primo dele. Metade dos policiais da região deve favor para a família Antunes. Se ele quiser, ele arruma um jeito de te prender. Ou coisa pior. Joana ficou pálida. Eu não quero que o senhor se prejudique por minha causa. Tarde demais para isso, cortei. A gente já está no meio da confusão. Genésio tamborilou, os dedos na mesa, pensando. Olha, eu tenho uma ideia, mas vocês não vão gostar. Fala. Tem um conhecido meu, advogado bom, atende em Palmas. Se a menina der queixa formal contra o Juvenal, se registrar tudo direitinho, as ameaças, a coerção, o espancamento, aí a coisa vira processo legal. E aí o Juvenal não pode fazer muita coisa sem piorar a situação dele. Mas para isso, a gente precisa chegar em Palmas, falei. E o caminho não vai ser fácil. Juvenal com certeza já botou gente para vigiar a estrada. Ele conhece todo mundo por aqui. Olhei para Joana. Ela estava tremendo de novo, abraçando o próprio corpo. Joana, você toparia fazer isso? Dar queixa formal? Ela demorou para responder. Vi o medo brigando com a raiva nos olhos dela. O medo de Juvenal, a raiva de tudo que ele tinha feito. No fim, a raiva venceu. Topo, ela disse, a voz firme. Eu topo. Genésio assentiu satisfeito. Então vou ligar para o meu conhecido, avisar que vocês estão indo. Mas vocês vão ter que sair daqui escondidos. Não podem pegar a BR direto. Tem outro caminho? Tem. Estrada velha. Passa por dentro, pelas fazendas. É mais longa, o chão é ruim, mas é menos vigiada. Olhei pela janela. Já estava escurecendo. Dirigir estrada de terra carregado, de noite, era perigoso. Muito perigoso. Mas ficar ali era pior. Quanto tempo para chegar em Palmas pela estrada velha? Umas 6, 7 horas, se o chão tiver bom, se não tiver chovido. Respirei fundo. A Célia sempre dizia que eu tinha um dom para me meter em encrenca. Você atrai problema como mel atrai formiga, Arlindo, ela brincava. Mas também dizia, e você sempre dá um jeito de sair, porque você é teimoso demais para desistir. Olhei para Joana de novo, para o rosto jovem dela, marcado por tanta dor. E pensei, se a gente tivesse tido uma filha, eu ia querer que ela fosse corajosa assim. Que ela lutasse assim. A gente vai, decidi. A gente sai daqui assim que escurecer de vez. Você passa o caminho para mim, Genésio, e reza pra gente conseguir. Genésio apertou meu ombro com força. Vocês vão conseguir. Porque vocês têm algo que o Juvenal não tem. O quê?
Razão para lutar. E naquele momento, com a noite caindo lá fora e o perigo espreitando em cada sombra, eu entendi que tinha feito minha escolha. Não ia mais fugir, não da estrada, não do luto, não do que era certo, ia lutar. Pela primeira vez em 4 anos, ia lutar por alguma coisa além de sobreviver. E de alguma forma, lá do céu ou do fundo do meu coração, não sei, eu senti que a Célia estava sorrindo. Continue 02, King Scene architected the final chapter with tension, dialogue and emotional resolution. Usuário quer que eu continue a história. Estou no capítulo 5, e a estrutura pedida é de 6 capítulos. Preciso desenvolver o capítulo 6, que será o último. Segundo a estrutura, encontro inesperado, primeiro vínculo, aflição crescente, memórias e feridas, virada decisiva, está começando travessia final, preciso desenvolver novo caminho, o desfecho. O capítulo 6 deve ter a viagem pela estrada velha de noite, momentos de tensão, talvez encontro com capangas, caminhão quebrando, perigos da estrada, a chegada em Palmas, o encontro com a tia ou o advogado, transformação emocional do Arlindo. Mensagem sobre empatia, redenção e encontros que curam. Não. Precisa de grande recompensa. O gesto e o vínculo bastam. Elementos que preciso incluir. Tensão alta na viagem noturna. Diálogos realistas. Descrições sensoriais. Escuridão, sons noturnos, medo palpável. Momentos de reflexão do Arlindo. Superação final. Desfecho tocante, mas realista, não idealizado. Vou trabalhar bem o capítulo, com 2.000, 2.500 palavras, criando tensão, momentos de medo, mas também de conexão humana entre Arlindo e Joana. O final deve ser esperançoso, mas realista. Eles chegam em Palmas, ela está a salvo, pelo menos por enquanto, e Arlindo encontra algum tipo de paz ou propósito novamente. Mostrar mais concluído. Capítulo 6. Quando a noite revela quem somos. A escuridão chegou rápido demais, do tipo que só existe no interior, longe das cidades, uma escuridão espessa que engole tudo. Genésio me passou as direções rabiscadas num papel de pão. Sai da vendinha, pega a segunda à esquerda depois do posto abandonado, segue reto uns 12 quilômetros até a porteira da fazenda do Zé Cardoso. Ele já sabe que vocês vão passar, deixou aberta. Depois é seguir as placas para os povoados, Santa Rosa, Taquaral, depois Palmas. Simples no papel, mas eu sabia que não seria. Dona Lourdes encheu 2 garrafas térmicas com café e embrulhou pão com queijo num papel alumínio. Pro caminho, ela disse, recusando qualquer pagamento, e que Deus vá com vocês. A forma como ela falou, com aquela seriedade, me fez entender que ela sabia, todo mundo ali sabia, que a gente estava fugindo. Joana estava quieta enquanto subíamos no caminhão. Ela tinha lavado o rosto de novo, prendido o cabelo num rabo de cavalo com um elástico que Dona Lourdes deu. Parecia mais composta, mas eu via a tensão nos ombros dela, nas mãos que não paravam de se mexer. Liguei o motor. O ronco familiar me acalmou um pouco. Pronta? Perguntei. Ela assentiu, mas não disse nada. Saí devagar da vendinha, as luzes ficando para trás. Entrei na vicinal, e em segundos a escuridão nos engoliu completamente. Só os faróis do caminhão iluminavam a estrada de terra batida, cheia de buracos e pedras soltas. O silêncio dentro da cabine era absoluto, só quebrado pelo motor e pelo barulho dos pneus na terra. Mantive a velocidade baixa, 40, 45. Não dava para arriscar. Seu Arlindo? A voz de Joana cortou o silêncio depois de uns 15 minutos. Fala. Se a gente não conseguir, se o Juvenal pegar a gente, o senhor corre. Deixa eu e corre. Olhei para ela de relance. O rosto dela estava iluminado pelo fraco brilho do painel. Não vou te deixar, disse. Mas, Joana, eu já deixei a pessoa mais importante da minha vida morrer sozinha. Não vou fazer isso de novo. Então para de pensar nisso, tá bom?
Ela ficou quieta, mas vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Passamos pela porteira da fazenda do Zé Cardoso, aberta como prometido. A estrada piorou depois dali, mais estreita, mais esburacada. Galhos de árvores raspavam nas laterais do caminhão, fazendo um barulho que arrepiava a pele. Vez ou outra, algum animal atravessava correndo na frente. Gambá, tatu, uma vez um veado que parou no meio da estrada, os olhos brilhando nos faróis antes de saltar para o mato. Estava tudo indo bem demais. Foi o que eu pensei segundos antes da coisa acontecer. Uma caminhonete surgiu atrás de nós. Vi primeiro no retrovisor, os faróis aparecendo na curva, vindo rápido demais para a estrada de terra. Meu estômago se apertou. Joana, tem alguém atrás da gente. Ela virou, os olhos arregalados. É ele? Não sei, mas... A caminhonete acelerou, colando no nosso para-choque. Buzinou. Uma vez, duas. Merda. Acelerei o máximo que podia naquela estrada. 60, 65. O caminhão sacudia violentamente, a carga se mexendo lá atrás, perigosa. Joana se segurou no painel, o rosto pálido. A caminhonete continuava colada. E então ela acendeu as luzes altas. A luz estourou dentro da cabine, ofuscante, me cegando pelos retrovisores. Virei um pouco o espelho, tentando proteger os olhos. Para esse caminhão! A voz de Juvenal explodiu num megafone. Ele tinha um maldito megafone. Para agora ou eu vou atirar. O coração quase parou no meu peito. Atirar. Ele tinha arma. Olhei de relance para Joana. Ela tinha as mãos no rosto soluçando. Ele vai matar a gente. Ela chorou. Ele vai matar nós dois. Não vai. Falei mais para mim do que para ela. Não vai. Mas eu não sabia se acreditava nisso. A estrada fazia uma curva fechada à frente. Vi pelos faróis. Se eu mantivesse a velocidade, o caminhão não faria a curva. Ia tombar. Ou pior. Mas se eu freasse... Tomei a decisão em 1 segundo. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou na terra solta, a traseira deslizando perigosamente. Ouvi Joana gritar. Corrigi o volante uma vez, duas, os músculos dos braços queimando. O mundo girava em câmera lenta, os faróis varrendo o mato, depois a estrada, depois o mato de novo. E então paramos, de lado na estrada, bloqueando a passagem. A caminhonete freou também, cantando pneu, a lateral quase batendo no caminhão. Parou a centímetros, silêncio, só nossa respiração pesada. Meu coração batendo tão forte que doía. Então a porta da caminhonete se abriu. Juvenal desceu. Outro homem desceu do lado do motorista. Não era o mesmo de antes. Esse era maior, mais largo. Os dois vinham em direção à minha porta. Desce daí, seu filho da puta! Juvenal rosnou. Olhei para Joana. Ela tremia tanto que os dentes batiam. Fica aqui, falei. Tranca a porta quando eu sair. Não, faz o que eu tô mandando. Abri a porta e desci. O ar noturno estava frio agora. Podia sentir o cheiro de terra molhada. Devia ter chovido por aqui nos últimos dias. E tinha outro cheiro também. Fumaça de cigarro, cachaça. Juvenal estava a 3 metros de mim. A luz dos faróis desenhava sombras fundas no rosto dele, e na mão direita eu vi o brilho metálico. Revólver. Minha boca secou. Eu avisei, velho, ele disse, a voz arrastada. Ele estava bêbado. Visivelmente bêbado. Avisei que você não sabia com quem estava se metendo. Juvenal, escuta. Não! Você que vai escutar! Ele gritou, apontando o revólver para mim. Aquela menina ali é minha. Eu paguei por ela. Você não tem direito. Ninguém paga por gente. Cortei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Isso tem nome, Juvenal. É crime. Ele riu. Uma risada amarga, sem humor. Crime? Crime é você roubar o que não é seu. Crime é você se meter onde não foi chamado. O outro homem, o grandão, ficava ao lado dele, os braços cruzados. Não parecia armado, mas não precisava ser. Era grande o suficiente para me quebrar ao meio.
Me devolve a menina, Juvenal disse, mais calmo agora, perigosamente calmo. Me devolve ela, e a gente esquece tudo isso. Você segue sua viagem, eu levo o que é meu. Fim. Olhei para a cabine do caminhão. Conseguia ver o vulto de Joana atrás do vidro. Ela tinha travado a porta como mandei. Estava me olhando. Eu sabia que, se eu entregasse ela agora, eu não ia conseguir me olhar no espelho nunca mais. Não, respondi. Juvenal piscou, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Eu disse não. Ela não quer ir com você, e eu não vou forçar ela. O rosto dele ficou vermelho. Você acha que pode me desafiar? Ele rosnou, dando um passo à frente. Você acha que um caminhoneiro velho, fudido, falido, pode me dizer não? Posso, respondi. E tô dizendo. Ele levantou o revólver. Apontou direto para minha cabeça. O mundo parou. Eu conseguia ouvir tudo. O vento nas árvores, uma cigarra cantando longe, meu próprio coração trovejando no peito. Conseguia ver o dedo dele no gatilho, o dedo tremendo. Ele estava mesmo bêbado, bêbado e furioso, mistura perigosa. Última chance, velho. Fechei os olhos e pensei na Célia, no sorriso dela, no café quente que ela fazia, na forma como ela me abraçava quando eu chegava de viagem, como se eu tivesse voltado de uma guerra. Faz a coisa certa, Arlindo. Eu ouvi a voz dela na minha cabeça. Sempre faz a coisa certa. Abri os olhos. Não, repeti. Juvenal destravou o revólver. E foi quando a luz estourou na estrada. Faróis. Muitos faróis. 2 carros. 3. Vindo pela estrada, levantando poeira, Juvenal virou, confuso, abaixou o revólver, os carros pararam, portas se abrindo, gente descendo. E então eu vi Genésio, Dona Lourdes, mais 5, 6 pessoas que tinham estado na vendinha. Todos armados com o que tinham, pedaços de pau, facão, uma espingarda velha. Larga essa arma, Juvenal. Genésio falou alto, se aproximando. Agora. Juvenal olhou para ele, depois para o grupo, calculando as chances. 7 contra 2. Ele não era burro. Guardou o revólver no cós da calça, devagar. Vocês vão se arrepender disso. Ele cuspiu. Todos vocês. Talvez, Genésio respondeu. Mas hoje não é você quem decide. Juvenal ficou ali parado por mais uns segundos, a raiva fervendo nos olhos. Depois cuspiu no chão, perto dos meus pés, e voltou para a caminhonete. Isso não acabou! Ele gritou antes de entrar. Não acabou! A caminhonete deu ré, fez o retorno e sumiu na escuridão. Só quando o som do motor desapareceu é que minhas pernas fraquejaram. Genésio me segurou antes que eu caísse. Você é louco, velho, ele disse, mas estava sorrindo. Louco de pedra. Eu sei, consegui dizer. Joana abriu a porta do caminhão e pulou, correndo até mim. Me abraçou com força, soluçando no meu peito. Eu achei que ele ia... Tá tudo bem, falei, passando a mão no cabelo dela. Tá tudo bem agora. Genésio explicou que tinha achado estranho a gente não ter passado ainda por um posto de controle que tinha mais à frente. Resolveu vir ver, trouxe reforços. Intuição, ele disse, ou proteção divina. Sei lá. O importante era que a gente estava vivo. Genésio e os outros nos escoltaram pelo resto do caminho. 2 horas depois, vimos as luzes de Palmas no horizonte. A cidade, civilização, segurança. Deixei Joana na casa da tia dela. Uma mulher de meia-idade que chorou quando viu a sobrinha, pedindo desculpas por terem se afastado. Pode ficar aqui o tempo que precisar, minha filha. Pode ficar para sempre. De manhã, Genésio nos levou ao escritório do advogado. Um homem sério, de óculos, que ouviu tudo e prometeu registrar queixa formal. Vai demorar, mas a gente consegue. A lei ainda existe, mesmo para gente rica. Quando saímos do escritório, o sol já estava alto. Joana me acompanhou até o caminhão. E agora? Ela perguntou. O senhor vai para Araguaína? Vou, tenho uma entrega para fazer, respondi. Mas depois...
Não sei. Talvez eu volte para Anápolis. Talvez eu finalmente abra aquela casa de novo. Tire a poeira dos móveis. Volte a viver. Ela sorriu. Pela segunda vez, eu vi ela sorrir. A Célia ia gostar disso. Acho que sim. Joana me abraçou. Um abraço apertado, demorado. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar. Segurei o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos castanhos. Não, Joana, obrigado você, por me lembrar que ainda tem coisas pelas quais vale a pena lutar. Subi no caminhão, liguei o motor, e quando saí dali, rodando pelas ruas de Palmas rumo à BR, eu senti algo que não sentia fazia 4 anos. Leveza. A estrada se abriu à frente e, pela primeira vez, ela não parecia uma fuga. Parecia um caminho. E lá no céu, entre as nuvens, eu jurei que vi a Célia sorrindo. Bem-vindo de volta, Arlindo. Eu quase ouvi ela dizer. Bem-vindo de volta.